Se a gente pensar na Petrobras hoje, com relação a nacionalismo, né, ou a liberalismo, qual que você tem os argumentos? Não vou tomar partido, até porque não é o meu viés agora, mas que para você entenda a discussão. Os que defendem que a Petrobras deveria ser totalmente privatizada, deveria ser uma empresa de capital livre, ou mesmo que outras empresas explorassem petróleo no Brasil, dizem o seguinte, que essa empresa acaba onerando muito o Estado, você tem um custo muito grande para manter essa empresa, você tem jogadas de cargos políticos, administradores da Petrobras nem sempre são colocados pela sua competência técnica, mas muitas vezes para agradar algum setor político. Além disso, essa Petrobras acaba servindo de cabide de emprego, facilita casos de corrupção e assim por diante. Então as críticas de quem é contra o fato da Petrobras ser uma empresa pública e querer que ela seja uma empresa privada miram nesses aspectos. Os nacionalistas, que eram os nacionalistas naquela época, que são os de hoje, têm uma visão um pouquinho diferente. O que eles dizem? A Petrobras pode até ter problemas, mas então que se melhore a administração da Petrobras, que se combata os casos de corrupção, porque o petróleo seria algo aí estratégico para o país, então entregar essa riqueza para outras empresas que têm outros interesses não seria muito interessante, e que o dinheiro arrecadado pela Petrobras, uma vez que é uma empresa que não visa somente o lucro, lógico que ela tem lucro, mas ela visa também um controle de uma riqueza do país e um investimento em vários setores, é providencial ao país. Se ela fosse vendida, esse lucro seria só colocado na mão de outras pessoas. Então percebam que hoje a gente consegue fazer um debate bastante profícuo dos dois lados. Naquela época também. Mas Getúlio Vargas fez isso, algo que outros políticos já fizeram, que é usar essa Petrobras em benefício próprio para o seu capital político. Vamos ver na tela. Essas duas imagens são bastante simbólicas dos dois períodos, né? À esquerda nós temos a imagem em 1953, quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, que ele vai lá, suja a mão de petróleo para mostrar que o petróleo é nosso, né? Imaginem o simbolismo do petróleo na mão do presidente. Na época da criação do pré-sal, né? Salvo engano, por volta de 2010, o presidente Lula faz a mesma coisa. Ele vai lá, suja a mão de petróleo, capacetinho da Petrobras, para dizer que o petróleo é nosso novamente na criação do pré-sal. Independente da questão política aqui, eu gosto de analisar os detalhes. Nós, como profissionais da história, temos que pensar bastante isso. O Vargas é o presidente da República, então ele está de terno, de gravata, com seus assessores e só sujou a mão de petróleo. O Lula fez um aspecto aqui, uma construção simbólica mais interessante. Ele está com o macacão que os operários usavam, ele está com o capacete, o óculos de proteção, né? E tudo aqui para remeter a imagem de que sou o presidente, mas já fui trabalhador, sei das suas angústias. E outro detalhe interessante, o dedo faltante aqui do Lula é uma marca registrada dele. Por que ele não sujou a mão que tem os 5 dedos? Por que ele suja a mão com 4 dedos? Exatamente para marcar novamente essa que é algo que determina quem ele é. Então, esse uso político da Petrobras nesses dois momentos é bastante interessante, tem relação com esse nacionalismo, e a gente já falou um pouquinho sobre esses dois casos. Há quem defenda o liberalismo, há quem defenda o nacionalismo. Nós, como profissionais da história, não devemos fazer julgamentos. A gente tem que fazer análises, apresentar os argumentos e aí quem está estudando que tome os seus partidos, que tome as suas decisões. O professor não pode ser enviesado nem num aspecto nem no outro. Voltando ao quadro, queda do Getúlio. Como que é a escalada que vai levar Getúlio Vargas ao fim do seu governo. Como o salário mínimo estava indo muito mal, há uma proposta do ministro do Trabalho daquela época, um senhor que vai ser presidente da República posteriormente, chamado João Goulart. O João Goulart faz uma proposta de aumento do 100% do salário mínimo. Essa proposta agradou de uma maneira muito forte a classe trabalhadora, mas os patrões não gostaram nem um pouco. Imagina você ser obrigado a dobrar o salário do seu funcionário de um dia para o outro. Havia acusações de que Vargas estava articulando um novo governo, o medo de novamente nós temos um golpe de Estado, assim como ocorrera em 1937.
Os entreguistas o acusavam de dificultar investimentos estrangeiros no Brasil. Getúlio Vargas dificultava a chamada remessa de lucros. O lucro que as empresas estrangeiras tinham no Brasil eram limitados. E daí você tem uma grande confusão política que até hoje paira em alguma polêmica, que é o atentado a Carlos Lacerda. Lembrem, Carlos Lacerda, político, governador da Guanabara, da UDN, ele era da imprensa e era um dos nomes que mais batia no Getúlio Vargas. Como que funcionou esse atentado da Rua Toneleiros? Gregório Fortunato, ele era uma espécie de segurança muito próximo do Getúlio Vargas. Ele morreu afirmando que ele o fez por livre e espontânea vontade. Mas o que acontece? O Carlos Lacerda estava na companhia do Carlos Vaz por uma das ruas do Rio de Janeiro, a Rua Toneleiros. E o Fortunato fez um atentado. O objetivo era matar o Carlos Lacerda, mas ele não consegue matar o Carlos Lacerda, ele mata o Rubens Vaz. Rubens Vaz era um dos oficiais mais importantes do Exército do Brasil naquela época. Ele era militar, muito embora crítico do Getúlio Vargas, mas naquele período os militares ainda apoiavam Getúlio Vargas declaradamente, era um dos tripés de sustentação do seu governo. Esse atentado pegou extremamente mal. Por quê? O segurança, uma pessoa próxima do Getúlio Vargas, tentando matar um opositor. E sem querer, mata uma pessoa ligada ao Exército, que era uma das sustentações do governo. A partir desse atentado, você tem um manifesto das Forças Armadas, no qual eles declaram oposição ao governo Vargas, querem um esclarecimento urgente dessa situação e começam a cobrar, inclusive, uma nova renúncia do Getúlio Vargas. Então é a partir desse momento que cresce de uma maneira exponencial a ideia de que Getúlio Vargas tem que sair do governo. Crise econômica, crise financeira, debate nacionalistas e integristas e agora um assassinato. Então isso foi a gota d'água para que Getúlio saísse do governo em 1954. Voltando ao quadro. De novo uma citação do Boris Falso, vocês vão perceber que eu uso bastante ele na aula, é um dos historiadores importantes quando a gente analisa essa parte do Brasil. Ele diz o seguinte: diante das denúncias de corrupção e do assassinato do Major Rubem Vaz, corrijam aí por favor, gente, Rubem Vaz, a figura do presidente perdeu legitimidade. O clima de incerteza política vinha acompanhado de um aprofundamento das divisões das Forças Armadas. E é essa queda de braço e esse fim do apoio das Forças Armadas que vai por uma pá de cal no governo Vargas em 1954, mas a gente vai ver isso posteriormente. Crise e o fim do governo Vargas, o suicídio e a salvação política. A gente não pode brincar, na história a gente analisa os fatos. A gente não analisa o fato pelo fato, a gente faz toda uma contextualização. O se na história não existe, as possibilidades não existem, o que existem são os fatos. Mas a gente pode e é gostoso brincar com essas situações. Vamos imaginar que Vargas não tivesse cometido suicídio, que ele tivesse renunciado ou que ele tivesse mesmo sofrido um golpe. Muito provavelmente, a imagem que nós temos hoje de Getúlio Vargas, quando eu falo nós, eu falo desse imaginário social coletivo, com certeza seria muito mais prejudicado. Não seria essa aura tão grande de Getúlio Vargas como um bom presidente. Isso é tão forte que vários ex-presidentes brasileiros, o Lula fez isso, o Temer fez isso, o Fernando Henrique, quando querem se comparar a um grande presidente, se comparam a dois caras, ao Getúlio e ao JK, mas mais ainda ao Getúlio. Então essa ideia é muito forte. Por isso que eu coloquei que o suicídio é a salvação política. Quando Getúlio Vargas comete suicídio, muitos dos seus opositores começam a ser questionados, começam a ser culpabilizados pelo que aconteceu. O Carlos Lacerda, que sofreu o atentado junto com o Rubem Vaz, que era uma voz ativa na oposição, teve que morar fora do Brasil. Ele foi morar no Uruguai e se autoexilou porque temia pela própria vida. Então, aquela ideia que no Brasil a gente até faz uma brincadeira, olha, a pessoa morre e vira um santo. Com a trajetória política de Getúlio Vargas foi algo parecido. Muitas das críticas que se faziam a ele, porque ele foi um ditador, porque ele perseguiu muitas pessoas, teve gente que foi presa, torturada,
por conta do Getúlio Vargas, a crise do governo de 54, o debate nacionalistas e entreguistas, o debate por conta da inflação alta, da economia que não andava, tudo isso acabou ficando meio que no segundo plano. E o suicídio elevou aí a categoria do Getúlio Vargas a um novo patamar, a categoria política do Getúlio Vargas. Vamos ao quadro. Aqui nós vamos trabalhar com algumas imagens que são interessantes e simbólicas desse período. Então nós temos aqui o jornal A Última Hora. Aliás, Última Hora havia adiantado ontem o trágico propósito. É o jornal aqui, A Última Hora do Rio Grande do Sul, né? Extra. Matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. Então eles resgataram essa fala do Vargas, porque obviamente ela teve um sentido muito maior. A mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal. A sanha dos meus inimigos deixa o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo do que eu desejava. Então, a gente vai falar sobre a carta testamento, a carta suicídio do Getúlio Vargas. Mas é uma carta muito bem escrita. E nessa carta, olha, esse daqui é um trecho da carta. A sanha dos meus inimigos deixa o legado da minha morte. Eu lamento não poder ter ajudado mais a população mais pobre, porque é isso que eu queria fazer. E na carta ele faz toda essa ideia. A gente não pode falar até que ponto isso era um jogo político, até que ponto era uma verdade realmente dele. Acredito que no desespero ali do suicídio a pessoa também não vai cometer nenhuma falsidade. Mas a gente tem questionamentos. Uma coisa é a visão que se tem sobre si, outra coisa é a visão que nós temos da pessoa e o que seria a realidade. Vargas poderia realmente achar que ele era um escolhido, que ele estava ali para ajudar a população, mas que há vários questionamentos no governo dele, são legítimos, é óbvio que são legítimos, né? Um golpe, uma ditadura não podem ser varridos para baixo do tapete de maneira nenhuma. Voltando ao quadro, essa aqui é uma imagem do velório do Getúlio Vargas, né? As forças não conseguiam nem controlar o que estava acontecendo. Então hoje, quando a gente pensa num velório de uma autoridade, jamais você teria a população chegando tão perto. Aqui você está vendo, olha, o caixão do Getúlio Vargas, né? Dá até para ver aqui um detalhe do corpo. E a população aqui gigantesca ao entorno do corpo. O cortejo do Getúlio Vargas, né, reuniu tantas pessoas no Rio de Janeiro que ele é comparado ao cortejo do Ayrton Senna, quando ele morreu lá em 1994. Uma comoção nacional gigantesca. Então, olha, eu gosto de ver os detalhes. Repare na expressão das pessoas, né? Olha, você tem a pessoa gritando, chorando, várias pessoas com pesar. Você não acha ninguém aqui que está contente, dando risada ou querendo aparecer. Você vê que as pessoas estão consternadas com a situação que estava acontecendo. Isso demonstra aquele capital político que o Getúlio Vargas tinha até aquele período. E aqui há as duas versões, né? Aqui, olha, gabinete do presidente, a carta testamento manuscrita do Getúlio Vargas, né? A gente não consegue, por conta da grafia, o português daquela época, ler tudo, né? Mas aqui fica claro, né? Deixo a sanha dos meus inimigos, o legado da minha morte, que é o mesmo trecho que a gente viu lá no jornal O Extra, no jornal Extra, né? Depois fica mais complicado da gente ver. Aqui tá falando, olha, a mentira, a calúnia e por aí vai. E aqui nós temos a transcrição de um trecho da carta que eu vou ler para você. Diz o seguinte: lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias e a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, uma frase forte, uma frase de efeito, e realmente foi cumprido, né? Deixa os livros de história e realmente Vargas saiu da vida para entrar na história que nós estudamos até hoje. Vamos à nossa segunda situação-problema. O petróleo ainda é nosso? Por que a Petrobras foi fundada sem participação estrangeira, tendo em vista os benefícios técnicos e financeiros que essa relação poderia ter trazido?
À época, o Brasil não tinha nenhuma tecnologia para explorar petróleo. Tudo foi criado quase que do zero. Então, se você parar para pensar de uma maneira mais lógica, poderia ser racional. Olha, vamos trazer uma empresa estrangeira com mais expertise, com mais conhecimento, para que se faça essa exploração do petróleo, para que não onere o Estado. A gente cria leis aqui para que o dinheiro fique investido no Brasil. Poderia ter feito alguma situação, mas a ideia da criação da empresa própria de petróleo tem muita relação com o capital político, com o nacionalista, do que realmente, né, uma decisão puramente técnica. Você tem técnica e componente político colocado nesse período. Voltando ao quadro. É possível responder essa pergunta a partir do estudo da política econômica interna e externas do governo Dutra e Vargas nas décadas de 40 e 50 e da análise dos grupos em disputa naquele contexto. Então, quando fala dos grupos em disputa naquele contexto, obviamente estamos falando dos nacionalistas, entreguistas, estamos falando de como que esses recursos iam ser geridos no Brasil, e a gente tem que sempre colocar em perspectiva o contexto internacional, né? Nós estamos aqui no período da Guerra Fria, influência norte-americana, até que ponto essa influência é positiva e negativa. Olhem as repúblicas da América Central, que eram conhecidas como República das Bananas, por conta da exportação da fruta, mas também por conta da grande influência norte-americana naquele período. Então, todo esse contexto era bastante conturbado e deve ser colocado em questão quando a gente faz análise desse período. Voltando ao quadro. A disputa pelo controle do petróleo brasileiro foi a pauta de grande parte das décadas de 30 e 50, principalmente. A discussão sobre abertura para o mercado internacional esteve em pauta naquelas décadas e, em alguma medida, permanece na atualidade, com o pré-sal. A gente teve uma discussão muito grande, um boom com relação a esse pré-sal, a ideia de que da autossuficiência de petróleo, de novos investimentos, e a gente viu que depois que essa bolha estourou, as coisas não eram bem assim. Ficou muito famosas as empresas que o empresário Eike Batista havia criado, todas com alguma coisa relacionada à letra X, que muitas delas não deram certo. Tudo aquilo que era prometido com o pré-sal não foi colocado em prática. Você tem uma exploração, mas ela se tornou muito mais difícil, muito mais complexa do que se mostrava só a propaganda. Então essa ideia de técnica, política, os interesses escusos que muitas vezes apareciam naquela época da Petrobras, apareciam até hoje, né? Você pode, deve pesquisar, se inteirar, ter a sua relação com relação à Petrobras, mas é fato que é uma discussão interessante e que tanto os nacionalistas como os entreguistas ou o pessoal do liberalismo econômico ou mesmo aqueles que são ligados a ideia de um controle estatal tem os seus argumentos e todos eles aí são interessantes e profícuos para a gente fazer uma discussão. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação, que é o seguinte. Como podemos justificar a enorme comoção nacional causada pelo suicídio de Vargas? Pense e reflita, eu volto alguns instantes com a resposta.
Bom, podemos justificar então a enorme comoção nacional pela morte do Getúlio Vargas por conta de uma certa memória afetiva que a população tinha naquele momento. A ideia de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, a legislação trabalhista e a própria maneira trágica como o presidente deu cabo da sua vida num período conturbadíssimo politicamente, nos ajuda a explicar por que você tem essa comoção nacional. E para além dessa comoção nacional, essa ideia que é construída posteriormente de Vargas como pai dos trabalhadores, como um exemplo de um bom presidente, e a gente sabe que toda essa imagem pode e deve ser bastante questionada. Vamos ao quadro novamente. Então, tirando a nossa interação, nós vamos agora para o nosso recapitulando, né? Como sempre, né, nós temos 3 partes das aulas, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 partes. Na primeira fase da aula, a gente falou sobre essa transição democrática. Essa transição democrática que foi marcada pelo fim do governo Vargas em 1945, que tem um crescimento muito grande do prestígio dos militares que voltam pós-Segunda Guerra Mundial e um retorno e um recuo estratégico de Vargas. Ele renuncia, mas com pretensões políticas posteriores. Depois a gente fala sobre a dualidade do governo Dutra. O governo Dutra, que é um governo de transição, de um longo período de ditadura, de 37 a 45, de 15 anos de governo do Getúlio Vargas, de 30 a 45. E ele faz uma transição democrática bastante a contento, né? Você tem uma divisão muito grande entre o que era o executivo, o legislativo e o judiciário, um respeito muito grande à Constituição. E por conta da sua administração, e muito embora também por conta do contexto internacional, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, você tem um crescimento econômico muito grande, o PIB do Brasil crescendo em média 8%. E o conturbado governo Vargas de 51 a 54. Nesse conturbado governo Vargas, nós vimos que Vargas tinha muitas dificuldades de governar sem a ditadura, agora num período democrático. Então isso foi uma coisa muito grave para ele. Você tinha oposição de vários setores, você começa com oposição da própria população por conta do salário mínimo, por causa da inflação muito alta, você tem oposição das elites do Brasil que questionavam sua conduta econômica, principalmente por conta do questionamento do liberalismo e de um controle estatal muito grande. O ápice desse controle estatal, a criação da Petrobras, que também foi envolta em várias polêmicas relacionadas à política daquele período, e o governo Vargas chega ao fim quando ele perde o último dos seus apoios, que era um dos militares, por conta do desastrado atentado da Botoneleiros, que matou o oficial Rubem Vaz, que era muito famoso, muito conhecido naquela época, e que é um duro golpe nas forças militares. Então Vargas foi meio que minando as suas forças ao longo do seu mandato, até acabar em 54. A gente vai ver que de 54 até a posse do presidente JK em 56, vai ter um período bastante conturbado, vários presidentes entrando e saindo, e era já um balão de ensaio para o que viria posteriormente na época do golpe militar. Espero ter ajudado, contribuído para as discussões sobre essa aula, sobre esses 2 governos Dutra e Vargas. Desejo a você bons estudos e até uma próxima aula.